Bem-vindos ao canal Classe S, eu sou Arthur Alencar e tô aqui para mandar 23 curiosidades sobre os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Caso vocês não saibam, essas curiosidades vêm das respostas que o Nakaba Suzuki dá para as perguntas que os fãs mandam para a revista onde é lançado os 4 Cavaleiros. Não lembro agora qual é o nome da revista, mas enfim, é lançado nessas revistas. Já são várias perguntas que já foram lançadas, pessoal, vou mandar aqui as mais interessantes. Mas assim, mesmo que eu selecione as mais interessantes, ainda não vai dar pra mandar tudo que eu gostaria, tá, pessoal? Porque o vídeo ficaria muito grande. Então, esse vídeo aqui ele tem potencial para ter uma segunda parte, só que vai depender, é claro, do desempenho desse vídeo aqui. Então, se tiver, sei lá, pelo menos 100 visualizações ou umas 15, 16 curtidas, já vou considerar um sucesso, já vou poder mandar todas as outras perguntas que eu acho interessantes. É claro, também conforme for lançado mais perguntas, eu posso até fazer uma terceira parte, quem sabe até uma quarta parte no futuro, né? Mas vai depender do desempenho dos vídeos. Então vai logo deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e vamos para as perguntas. Primeira pergunta, qual é a altura do Percival? 1,50 m. Eu imagino que, quem sabe, ele não pode crescer pelo menos mais 1 centímetro ao longo do tempo, né? Assim, homens crescem pelo menos até 21 anos, o Percival atualmente tem 16, né? Será que a gente vai ver o Percival e os outros personagens fazendo aniversários, ou vai ser que nem os 7 Pecados, que toda a história se passou ao longo de poucos meses? Eu espero que a gente veja eles fazendo aniversários, né? Como são todos adolescentes, eu espero ver eles crescendo ao longo do tempo. Acho que é interessante quando você tem protagonistas adolescentes e crianças, ver eles crescendo ao longo do tempo. Então, eu espero que os 4 Cavaleiros se passem ao longo de talvez alguns anos. Quem sabe a gente tem um time skip aí em algum momento. Segunda pergunta, que mensagem você quer passar para os leitores que descobrem você com os 4 Cavaleiros do Apocalipse? Resposta, meu objetivo é que as pessoas gostem desse mangá mesmo sem conhecer o prequel. Bom, de fato, ele tá fazendo a história de uma forma que você possa acompanhar mesmo sem ter lido os 7 Pecados Capitais, mas a coisa que eu recomendo mais é você ler os 7 Pecados Capitais e depois os 4 Cavaleiros, né? Porque mesmo que os 4 Cavaleiros seja bom, acho que é muito melhor quando você já conhece a história passada, né, pessoal? Porque você tem os personagens antigos, você rever esses personagens antigos é muito bom. Então, assim, caso alguém esteja lendo os 4 Cavaleiros sem ter lido os 7 Pecados Capitais, leia. É uma recomendação que eu faço, não é necessário, mas eu recomendo muito que você leia. E você não precisa nem parar os 4 Cavaleiros do Apocalipse para começar a ler os 7 Pecados, você pode ler os dois simultaneamente, né? Enquanto vai lançando os 4 Cavaleiros e você vai lendo semanalmente. Você também vai lendo aí, quando você pode, os 7 Pecados Capitais. São 41 volumes que dão... Eu não esqueci agora o número de capítulos. Acho que 300 e poucos capítulos, ou 400, não sei se chegou a 400. Mas enfim, não é tantos capítulos não, então você consegue ler bem rápido. Terceira pergunta. Você desenvolveu novas paixões durante a preparação da série? Sim, os filmes Harry Potter e Animais Fantásticos. Bom, se se tornou uma paixão dele, imagino que talvez ele use isso como inspiração, né? O fato de a gente ter personagens adolescentes talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né, pessoal? Talvez ele se inspire um pouco em Harry Potter para poder fazer como é que eu digo? Saber desenvolver personagens adolescentes, né? Porque na história passada eram todos adultos, agora já são adolescentes, são praticamente crianças, né? Então, acho que Harry Potter pode ser uma boa inspiração aí para ele, que tá fazendo uma história um tanto quanto parecida, né? Já que são protagonistas adolescentes. Agora a quarta pergunta, né? Quarta pergunta, você pode descrever Percival em poucas palavras? Resposta, um garoto extremamente espontâneo que ainda não revelou seus talentos. Só lembrando, pessoal, que como essas primeiras perguntas aqui era de quando a história ainda estava começando, né? Então vocês estão vendo aqui que as perguntas são praticamente todas sobre o Percival e sobre coisas que já tinham sido mostradas ali no começo da história, né? Então, conforme eu vou lendo aqui mais perguntas, também vai avançando um pouco na história. Acho que aqui na sétima pergunta a gente já estava, sei lá, nos 10 primeiros capítulos. Quinta pergunta, quantos anos depois dos 7 Pecados Capitais os eventos dos 4 Cavaleiros acontecem? O mundo dos humanos e o mundo não humano ainda não estão separados? Se passaram 16 anos, o mundo dos humanos e não humanos ainda não estão separados. Que tinham se passado 16 anos, acho que todo mundo já sabia, né, pessoal? Mas esse lance aqui do mundo dos humanos e dos não humanos, acho que aqui é só quem assistiu o anime vai entender, porque, vocês lembram, né, no começo de todo episódio dos 7 Pecados Capitais, tinha um narrador dizendo: essa é uma história que data antes do mundo ser separado entre o mundo dos humanos e o não humano. Alguma coisa aí do tipo, mas então já fica claro que o Nakaba Suzuki já tinha planejado esse lance dos 4 Cavaleiros do Apocalipse desde o começo dos 7 Pecados Capitais, né? Ele sempre teve a intenção de fazer essa continuação. Em algum momento dessa continuação, o mundo dos humanos e dos não humanos vai ser separado, né? E assim, a gente já sabe que o objetivo do Arthur atualmente é fazer exatamente isso. Então será que o Arthur, no final das contas, vai vencer? Ou talvez, quem sabe, ele seja só um herói não compreendido? Enfim, se o Nakaba Suzuki diz que ainda não estão separados, é porque uma hora isso vai acontecer, né? Então, me preocupa. Não sei se vai ser assim, vai acontecer de um jeito legal ou por causa da vitória do vilão, mas já dá pra fazer algumas teorias em cima disso, né? Agora a sexta pergunta, eu acho que é, né? Se eu estiver errando aqui na contagem, eu vou colocar a contagem certa aqui
na edição do vídeo. Com que idade Percival aprendeu a lutar? Ele pratica Goren desde os 3 anos de idade com o seu avô. Goren é aquela luta que eles praticaram lá no primeiro capítulo, é capaz de muita gente nem lembrar. Mas no caso Goren eu vejo mais como um esporte, né? Um esporte não dá pra dizer exatamente que a pessoa tem experiência de luta, né? Porque um esporte envolve regras. Luta assim na porradaria mesmo, na matança, não envolve regra. Então o Percival saiu lá da casa dele sendo bem inexperiente em relação a lutas, né? Só sabia um pouco de Goren, mas Goren, como eu falei, não é uma experiência muito grande. 7ª pergunta. Que prato de cozinha o Percival prepara bem? Resposta: comida grelhada na brasa e guisado. Acho que a gente já viu ele cozinhando uma vez, né? Então acho que o Percival é o cozinheiro dos 4 cavaleiros. Nos 7 pecados era o Ban, agora é o Percival. 8ª pergunta. Todos os pequenos Percivals têm personalidades e nomes diferentes? E a resposta é que ainda não está estabelecido. Mas é como eu falei, né, pessoal? Todas essas perguntas foram feitas quando ainda estava nos capítulos iniciais, então acho que o Nakabazuki ainda não tinha decidido isso, se eles teriam personalidades e nomes próprios. Mas considerando que a história já está no capítulo, já vai para o capítulo 70, né? Então ele provavelmente já decidiu que eles não vão ter nomes próprios e personalidades próprias. São basicamente cópiazinhas do Percival, né? Acho que isso já tá decidido. Essa foi a 8ª pergunta? Certo, tá certo. Agora é a 9ª pergunta. O que Percival e seu avô comiam quando moravam no Dedo de Deus? Peixes celestes, pássaros rochosos e lagartos de pedra, além de vegetais da horta do vovô. Basicamente eles comiam os bichos que estavam disponíveis lá em cima, né? 10ª pergunta. Quanto pesa o capacete do Percival? Pesa 7 quilos. Normalmente isso seria considerado pesado, né? Mas considerando que o Percival é muito forte, então para ele é bem leve. 11ª pergunta. Conte-nos a altura e o peso de Nassens e Dolores. Nassens tem 1,63 m e pesa 47 kg. Quanto a Dolores, esses dados estão informados no fanbook do Sinful Testament, que é um databook de Os 7 Pecados Capitais. Eu coloquei essa pergunta, pessoal, porque isso também confirma que a Dolores, essa Dolores que a gente tem os 4 cavaleiros, ela é a Dolores que estava lá, que era amiga lá da Diane em Os 7 Pecados Capitais. Acho que para algumas pessoas isso estava um pouco óbvio, mas assim, eu ainda não tinha certeza absoluta, né? Eu achava que as duas, quando eu conheci a Dolores dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, eu achei ela um pouco diferente da Dolores antiga lá, né? Mas parece que de fato é a mesma personagem. Ela sobreviveu e agora tá vivendo aí como a irmã mais velha do Nassens. Foi adotada aí por aquele cara que eu esqueci o nome agora. 12ª pergunta. Em que momento as ideias vêm à sua mente? No meio da tinta ou quando estou no futon? Futon é tipo a cama que os japoneses usam, né? É o nome tipo um saco de dormir que eles usam pra dormir, né? Bom, no meio da tinta é quando ele tá desenhando, então provavelmente muitas ideias do Nakabazuki vêm quando ele tá desenhando, e outras quando ele tá dormindo, ou seja, algumas coisas ele planeja, outras ele vai fazendo lá enquanto desenha. Eu imagino que os detalhes mais importantes, acontecimentos importantes, ele planeja antes, né? Uma coisa que é bom, acontecimentos grandes é bom planejar antes, mas acho que acontecimentos menores, coisas pequenas que vai acontecendo ali nos capítulos, ele vai decidindo lá na hora, né? Eu acho que até que é uma boa forma de fazer uma história, né? Você já tem algumas coisas estabelecidas, mas outras coisas você vai fazendo ali na hora, deixar a mente livre. Acho que agora é a 13ª pergunta, né? Quantos anos o Nassens tem? 16 anos, a mesma idade de Percival e Donnie. Praticamente todos os personagens têm 16 anos, né, pessoal? Percival, Annie, Donnie, todos os 4 cavaleiros têm 16 anos. Eu acho que o Xian e o Jade também podem ter 16, a Isolde também, enfim. Praticamente todos os personagens novos têm 16 anos. Acho que agora é a 14ª pergunta. A cauda do Sim pode armazenar alguma coisa? Resposta: apenas coisas que as pessoas podem segurar. Bem, talvez. Essa pergunta aqui foi feita antes de ser revelado que o Sim era o Lancelot, né, pessoal? Então a pergunta agora faz até um pouco de sentido. Apenas coisas que as pessoas podem segurar, porque, né, no final das contas, o Sim, na verdade, era uma pessoa. 15ª pergunta. Donnie usa sua adaga para focar sua magia? Sim, e sua magia ainda não está desenvolvida. Acho que quando essa pergunta foi feita, a gente ainda não tinha tido aquela luta lá em que o Donnie desenvolveu um pouco mais a magia dele, né? Mas é claro, ela ainda tem espaço para ficar ainda mais forte. 16ª pergunta. Lancelot apareceu em The Rainforest Invites the Beginning, que é aquele capítulo lá do Lancelot quando ele ainda era criança, né? Mas você pronuncia o nome dele com uma entonação ascendente ou descendente? Resposta: descendente. No caso, a entonação descendente é que a última sílaba ela vai ficando mais fraca, né? Então ele pronuncia Lancelot, com a palavra paroxítona, né? Só que no caso ele é japonês, então ele pronuncia Ranceroto.
Não sei, né? Assim, apesar dos japoneses não terem a letra L, eles conhecem o L e eles sabem como é que pronunciam, né? Então pode ser que o Nakabazuki realmente pronuncie do jeito normal. Lancelot. Usando o L, e como ele está dizendo aqui, com uma entonação descendente. Não significa que seja a entonação certa, né? Acho que tanto faz se você pronuncia Lancelot ou Lancelot. Mas enfim, ele pronuncia Lancelot. Eu acho que eu já fiz foi perder a conta de que pergunta é essa, mas enfim, eu não vou mais ficar falando não. Vou só colocar aqui, que agora eu já perdi aqui. Próxima pergunta. Quem ensinou esgrima para Anne? Foi sua mãe quando ela era criança, então ela foi autodidata. Acho que do grupo do peso, a Anne é que tem mais treinamento mesmo. Quando a gente vê ela lutando contra o Ironside, deu pra perceber que ela tem uma proficiência ali em esgrima. Então ela teve um treinamento bem... Foi um treinamento melhor do que o Peso teve com o avô dele, né? Porque Goren é um esporte, esgrima, acho que a mãe dela ensinou esgrima pra ela pra poder se defender mesmo. Próxima pergunta. Qual é o número e o nome da forma de lança espiritual que dá Reinhardt do Rei Dália, que é o seu macaco em ombro... Gente, tá um pouco confuso aqui, mas é porque eu tô usando o Google Tradutor, né? Assim, ele tá basicamente perguntando qual é o número e o nome da forma da lança do Rei Dália, que é aquela forma de macaco que fica no ombro dele, que a gente viu no filme Os Sete Pecados Capitais, Amaldiçoados pela Luz. A resposta é a forma 2, Guardião. É uma curiosidade aqui do filme. Isso aqui é da época que o filme estava sendo lançado, né? Próxima pergunta. Com que idade Donnie perdeu sua mãe e irmã de Hauser? Aos 14 anos, então no caso foi há 2 anos atrás, até um pouco recente, né? Então acho que ele, de certa forma, ainda pode estar um pouco de luto pela perda da mãe. Próxima pergunta. Que tipo de homem a Anne gosta? Pessoas como o capitão dos lendários Sete Pecados Capitais. Até agora, pelo menos. Eu quero ver quando ela conhecer o Meliodas, né? Porque por enquanto ela pensa que o Meliodas é igual ao cartaz de procurado. Próxima pergunta. Existe uma diferença de habilidade culinária entre Ban e Percival? Ban prepara pratos que acompanham o álcool, enquanto Percival prepara as refeições. No caso, então, acho que o Ban prepara aperitivos, tipo tira-gosto lá, que a gente bebe a gente come com a cerveja. Tipo, então ele prepara meio que as entradas, né? Já o Percival, ele prepara os pratos principais. A especialidade dele é pratos principais. Acho que é isso, né? Próxima pergunta. Nassens usa chapéu porque gosta ou é por causa da Dolores? A resposta é ele gosta, tenho certeza. Ok. Próxima pergunta, que também é a última pergunta. Hauser já teve uma namorada? Ele provavelmente teve algumas antes, mas não foi até o casamento. Essa é a situação atual. Algumas pessoas não estão destinadas a ter um grande amor, né? Mas pelo menos ele não ficou na merda, né? Capitão dos grão-mestres dos Cavaleiros Sagrados é uma grande coisa. Um outro personagem que nunca se casou foi o Hendrickson, né? Mas ele também tá vivendo a vidinha dele. Não precisa se casar pra ser feliz, né? Ou será que o Hauser é infeliz e ele quer muito se casar? Quem sabe a gente não tem um papo pro Hauser em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? Ou não, vai ver, ele vai morrer solteiro mesmo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas curiosidades, você já sabia delas. Deixa aí também o seu like, se inscreve no canal pra eu saber que esse vídeo teve um bom desempenho. E se tiver um bom desempenho, eu vou fazer uma segunda parte, talvez, quem sabe, já na semana que vem. Vai depender do desempenho aqui desse vídeo. Então tchau, um beijo, até a próxima.